Quantos aqui, irmãos, querem ter uma experiência com o Senhor? Quantos aqui, muitas vezes, não sei se é só no meu coração, mas bate uma bad de vez em quando. Bate aquele sentimento de que há algo mais profundo a ser vivido. Sim ou não? Bate aquele sentimento de que há algo mais profundo a ser vivido da parte do Senhor. E sabe, nós temos vivido um tempo novo. Quantos aqui creem nisso? Eu creio. Vocês não têm ideia como eu estou em paz com esse tempo novo. Nós estamos alegres por quem está indo. Todos estão indo debaixo de bênção. Eu me alegro muito pela vida do pastor Gustavo, pastora Ziláurea. São amigos do pastor Júnior e da pastora Stephanie. Quero agradecer a presença do meu amigo Nakayama, Bianca. Vocês são bênção na minha vida, já são bênção na minha vida. E nós estamos falando sobre viver o novo do Senhor. Mas sabe como eu vivo o novo de Deus? Como eu vivo coisas novas no Senhor? Será que de fato há algo novo que nós precisamos aprender do Senhor? Ou o nosso problema é que não lembramos suficientemente daquilo que é velho do Senhor? Sabe, nós estamos iniciando hoje aqui na Aliança Jovem uma nova série. O Evangelho para a Vida Real. Gostei desse nome. O Evangelho para nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que é mais simples. Os nossos fundamentos. Nós às vezes não nos empolgamos. Seja sincero, muitas vezes nós não nos empolgamos com a palavra de Deus como nós precisávamos ser empolgados. Ouvimos um Jesus te ama e tudo bem, mas nós queremos viver o novo. Nós procuramos um novo. Nós estamos aí procurando como verdadeiros caçadores de Deus, procurando Deus em todo lugar, menos aonde nós sabemos que Ele já está. Falamos de doutrinas novas, perseguindo aí aqueles que têm vendido algo novo, pagando milhares de reais para experimentar algo novo, na expectativa de que um final de semana mude nossa vida. Que upgrade é esse que nós procuramos? Se ele não está aqui, debaixo dos nossos narizes. Sabe, são tempos difíceis, em vários sentidos, amém? Mas um desafio que eu tenho, e algo que Jesus, Ele quer de nós, nós precisamos entregar para o Senhor uma igreja madura, amém? Nós precisamos ser essa igreja madura, que não é mais movido por ventos de doutrinas, que não é mais movido por aqui ou por acolá, mas está centrado nele. Aquilo que a pastora Samara falou é verdade. Meu amor, depois de Jesus, você é o melhor de mim. Então, nós precisamos vivenciar isso. Sabe por quê? Parece que nosso desafio muitas vezes é desvencilhar, é sair daquilo que é complexo e tentar viver aquilo que é simples. Ser simples, irmãos, não é para todo mundo. Nós precisamos aprender aquilo que é simplicidade. Estávamos esse dia, eu acredito que para mim as minhas melhores mensagens saem de conversas normais do dia a dia. Tivemos um momento profético esses dias aqui numa sala aqui da igreja. Eu, pastor Feitosa, Luciano, Valber, pastor Joane. Estávamos conversando sobre as coisas da vida. E o Espírito Santo veio sobre nós naquele momento. E uma palavra que veio é: se nós não prepararmos essa geração com couro grosso, uma geração que ama o Senhor pelo que Ele é, nós vamos pagar o preço na próxima geração. Nessa hora, eu ouvi o profeta Feitosa dizendo algo: nós temos 10 anos. Se em 10 anos não prepararmos uma geração que ama o Senhor pelo que Ele é, vai ser difícil. Vai ser difícil aguentar o que vem por aí. Eu não sou profeta do caos, mas me deixe falar o seu coração. Precisamos aprender. Precisamos aprender. E nesse tempo parece que temos uma nova necessidade. Redescobrir a simplicidade do Senhor. Redescobrir que a bússola que guia a nossa história não é o termômetro da circunstância, não é o mercado, não são os gurus do crescimento, mas é o Senhor Jesus. Sabe, lembrar daquilo que realmente importa, que na verdade é o próprio Jesus Cristo. E eu não vou falar nada novo aqui. Esse mês todo eu tenho convicção, você não vai ouvir nada novo aqui. Você já sabe que nós vamos falar. Mas eu tenho expectativa de que o Espírito Santo possa fazer algo grande no nosso meio. Talvez não hajam barulhos, mas irmãos, que haja convicção nos nossos corações de amá-lo por quem Ele é. Deixa eu te perguntar algo. Talvez nunca te fizeram essa pergunta na igreja. O que você quer ouvir essa noite? O que você está a fim de ouvir aqui hoje? Ah, pastor, mas talvez uma mensagem aí que vai dar um update na minha vida. Aquela mensagem que vai dar assim
um start, eu quero receber uma chave, eu quero receber um código essa noite. O que você quer ouvir? Sabe por que muitas vezes nós comparamos a igreja com drive-thru? Eu passo ali e faço um pedido, e eu vou receber aquilo que eu preciso, mas irmãos, entenda. O Evangelho ainda te empolga, porque eu não sei o seu problema, e com todo respeito, eu não quero saber qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa, a resposta está no Evangelho. Eu não sei o que você tem passado, o que tem sofrido, qual é a sua necessidade, mas ela está nessa palavra antiga, ela está aqui. O Evangelho não toca em todos os pontos especificamente, mas ela toca em todos os pontos em profundidade da sua história. Isso eu tenho convicção. E talvez o meu medo é que para alguns de nós, e eu me incluo nisso, a mensagem do Evangelho ela se torna estranha. Porque a gente às vezes não está acostumado, a gente não se satisfaz com isso. Sabe, quando a gente fala de caminho do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, às vezes nós temos que redescobrir essa palavra. Sabe como a Samara falou? Você não depende de mim, você não depende do louvor, por melhor que nós tentemos ser todas as vezes, você não depende de uma célula, você tem o Espírito Santo dentro de você e você tem uma palavra que todos nós temos, a Bíblia. E isso, meus irmãos, é suficiente, é suficiente. Deixa eu te falar, nunca vai ser sobre nós, irmãos. Nunca vai ser sobre mim e a minha necessidade. Vai ser sobre o Senhor e a glória dEle. Amém? Não vai ser sobre mim e aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Mas vai ser sobre o Senhor e aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Ele quer fazer. Meus irmãos, como eu anseio por essa maturidade. Como eu anseio, eu me cansei de muitas coisas. Da gente estar lutando contra os velhos problemas o tempo todo. Ei, meu amigo, se veste direito. Ei, menina, larga esse cara. Ei, cara, para de ver isso. Não toque, não faça, meus irmãos, isso tudo tem o seu lugar de relevância. Ei, mas nós já estamos avançando para a maturidade. Agora eu escolho o que eu escolho por amor ao Senhor e deixo de escolher aquilo que eu não escolho por amor ao Senhor. Porque a minha vida precisa ser um presente para Ele, amém? Quantos aqui desejam contemplar o Senhor nessa noite? Meus irmãos, como eu anseio. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você pode me dizer? Talvez se eu colocasse um microfone na boca de cada um de vós nessa noite e perguntasse: Vini, o que é o Evangelho? Você tem um minuto. Cleito, você tem o que é o Evangelho? Danilo, você tem um minuto. Me diga o que é o Evangelho. Nós teríamos surpresas nessa noite, sim ou não? Talvez surpresas muito boas. Talvez revelações extraordinárias, mas talvez surpresas não tão legais. Você pode dizer, pastor, mas eu sei o que é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É verdade, está na palavra. O Evangelho é a história de Jesus e o que Ele fez por mim, é verdade. O Evangelho pode ser resumido em João 3,16, é verdade. Mas eu quero dizer, o que de verdade é o Evangelho para você? Em que pontos ele toca no seu coração? Meus irmãos, eu acredito. Nós cantamos de vez em quando isso, quem é mais antigo? Quando tudo deixares no altar. Nós falamos de renúncia, nós cantamos sobre renúncia. Mas o que de fato você tem renunciado por amor ao Senhor? Uau! O que nós temos renunciado? O que eu deixei para trás? Quem eu era e quem eu sou hoje? Porque, meus irmãos, eu tenho certeza, nós não somos, não devemos ser mais quem éramos. Sim ou não? Abra sua palavra comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Mateus, capítulo 19, verso 16, amém? A minha versão NVI, a mesma que está no telão, fala assim, Mateus 19, 16. Uau, e como eu oro para que o Senhor nos empolgue com a palavra dEle. Como eu oro que nós nos empolguemos. Eu estou lá no meu quarto de oração e falar, uau, foi hoje. Hoje Ele veio, hoje eu estou com o perfume do meu amado porque Ele veio. Hoje o Senhor falou comigo. Não precisa me responder. Mas quando foi a sua última experiência com a palavra do Senhor? Foi essa semana? Deu tempo? 7 dias. A palavra do Senhor diz assim, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna?
E respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um texto que todos nós conhecemos, amém? Eu quero falar hoje, como está o título no telão, o caminho do discipulado. Discipulado, irmãos, não é você colocar uma cadeira na frente da outra e você conversar com o seu líder. Eu vou fazer um discipulado. Quantos nós já falamos isso várias vezes, né? Discipulado, irmão, se trata de todo o caminho de Jesus na sua história. Discipulado é o chamado de Jesus para ter você para Ele. Discipulado é o caminho de Jesus. A partir do momento que Ele te encontra, Ele fala: come on, venha. Isso é discipulado. Do dia que Ele te encontra até o último dia seu na face da terra, esse é o discipulado. É disso que nós vamos falar nessa noite. E todos nós conhecemos esse texto, né? Na sua Bíblia, possivelmente vai ter um subtítulo, escrito aí: o jovem rico. E é interessante que esse é um texto muito rico. Ele está presente lá em Mateus e Marcos e em Lucas. E cada um dos evangelhos, ele tem uma pequena variação que o enriquece mais. Eu quero construir algo para que você entenda nessa noite. Lá no evangelho de Marcos, a gente não vai ler, mas o evangelho de Marcos, lá em Marcos 10, ele começa falando que não era um menino, era um homem. E esse homem não por acaso encontrou Jesus. A Bíblia diz lá em Marcos 10 que esse homem, ele correu até Jesus e se lançou aos pés de Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Então não era um cara que estava de boa passando pela rua e viu Jesus com uma tropa e foi conversar para saber o que era. O evangelho de Lucas, lá em Lucas 18, ele acrescenta outro detalhe importante. Que esse não era um homem aleatório, era um homem importante. E se a Bíblia diz que era importante, então nós temos que nos ligar nisso. Alguns autores até especulam que era um fariseu, porque era um mestre, era um conhecedor da lei e um zeloso obediente da lei. Então provavelmente o fariseu era um mestre da lei, um cara educado na melhor educação religiosa daquela época. E é interessante que Mateus não fala, mas Marcos e Lucas diz uma coisa que você não vai encontrar, me corrija se eu estiver errado, em nenhum outro lugar dos evangelhos. O texto faz questão de dizer uma coisa: Jesus o amou. Se eu não me engano, apenas uma pessoa disse, foi João, que escreveu sobre si mesmo, que eu sou aquele que Jesus ama. Mas em nenhum lugar dos evangelhos você vai ler a Bíblia relatando especificamente que Jesus amou um indivíduo, mas aqui está escrito que Jesus amou um indivíduo. Não é estranho isso, não é interessante? Foram poucas pessoas, eu acredito que só ele ouviu especificamente de Jesus, e esse jovem não tinha nome, esse homem não tinha nome. E uma coisa eu sempre faço, todo personagem sem nome me convida a dar um nome para ele. Eu dei o nome dele de Márcio. Você dê para ele o nome que você quiser. Você pode dar o nome de Ana, de Diego, de Francisco. Você pode dar o nome que você quiser para ele. Mas sabe, me chama muita atenção que numa perspectiva ampla, esse texto me convida a mergulhar mais profundo dele. Eu não entendo que era só o fato de Jesus, homem, conversando com um homem aleatório na rua. Mas uma perspectiva cósmica, era Deus conversando com o homem. Era Deus conversando comigo e com você. Então nós temos aqui reprisando. Nós sabemos que era um homem importante, um homem rico. Não era um playboy com a Hilux do pai dele. Era um homem de muitas posses e um homem importante naquela época. Que veio para ter Jesus e não simplesmente chegou para Jesus de forma aleatória esbarrando, mas ele sabia que Jesus estava ali, ele correu até Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus. E as perguntas bíblicas, elas sempre me chamam muita atenção. Jesus dialoga com esse rapaz.
E ali há um grande diálogo, como se o universo se abrisse naquele momento. E naquele instante foi o fato mais importante que estava acontecendo no mundo. Deus falando com o homem. Deus conversando com o homem. E aquele homem chega para Jesus. E meus irmãos, eu não sei se vocês concordam, mas todas as vezes que eu faço perguntas erradas, eu vou obter respostas erradas. Ele pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer de bom para ganhar a salvação? O que eu preciso fazer de bom? E Jesus, daquele jeito manso, corta ele na baixa. Por que você me chama de bom? O que é bom para você? Só tem um que é bom, que é o Senhor. Então não se trata do que ele fazer, mas de quem ele ia conversar. Então ele chega para Jesus e dialoga: mas o que eu preciso fazer de bom? E Jesus fala: você já sabe o que vai fazer de bom. Jesus foi o primeiro mentor, amém? A mentoria de Jesus foi top. Você precisa obedecer, cumpra, faça, obedeça. Ele fala: olha Jesus, mas eu já fiz tudo isso. E Jesus não discorda dele. Jesus não diz: olha cara, tu é um mentiroso, olha você está no engano. E de fato aquele homem estava obedecendo tudo. Mas Jesus, ele toca num ponto. E eu quero dizer algo para você: esse texto não fala de dinheiro. O foco desse texto nunca foi o dinheiro. Jesus toca assim: mas uma coisa está faltando para você. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo, se desfaz daquilo que te impede, vem e me segue. Meus irmãos, esse texto não fala de dinheiro, esse texto fala de coração. Esse texto fala de alguém que um dia foi chamado por Jesus. E esse texto, ele termina, quando a gente leu, de uma das formas mais tristes que eu posso lembrar da Bíblia. Eu estava lembrando com minha esposa hoje em casa que tem alguns textos na Bíblia que me deixam muito tristes de ler. E esse é um dos que deixa mais triste. Porque o texto arremata falando assim: esse homem foi embora. Triste, porque tinha muitas riquezas. O texto termina assim: esse homem entra e sai da história sem nem sabermos o nome dele. Sem nem sabermos quem ele era. Nunca mais se ouviu falar dele. Ele continuou sendo rico. Ele continuou tendo coisas boas, aquilo que nós almejamos e que não é errado, amém? Não é errado você ser rico, não é errado você querer ter riquezas, não é errado você querer ter muito. Mas esse homem, ele entrou na história e saiu. E enquanto nós falarmos da palavra de Deus, nós só vamos lembrar dele como o quê? O homem rico. Te pergunto, aliança jovem, onde está a tua identidade? Quando olham para você, se Deus fosse contar a tua história, e essa história foi escrita por quem, irmãos? Por Deus. O Espírito de Deus escreveu cada letra, cada vírgula que está aqui. Se Deus fosse contar a tua história, se Deus fosse escrever a minha história, se Deus levantasse um profeta e falasse: escreve a história, como é que nós seríamos lembrados? O homem rico, o doutor, o advogado, o médico, o malandro, o preguiçoso. Através da nossa profissão, através dos nossos hobbies, através dos nossos hábitos, ou através de uma identidade forjada e levantada nele. Aonde está a nossa identidade, Aliança Jovem? Será que não tem algo mais profundo? Porque muitos de nós gostaríamos de ter esse nome, amém? O homem rico, a mulher rica. Não é errado você querer ter esse título para você um dia. Mas será que não tem nada mais profundo do que isso? Será que não há algo para vivermos mais profundo do que esse homem viveu? Será que não tem nada mais profundo do que viver isso? Sabe, com exceção dos 12, você não vê na Bíblia Jesus chamando especificamente ninguém. Exceção de Paulo, claro que Jesus apareceu para ele depois. Mas com exceção dos 12 apóstolos, Jesus não chama especificamente ninguém. Teve um cara, um endemoniado gadareno, que ele quis ir. Jesus falou: opa, você não vai comigo não. Fica onde você está e evangeliza aí. Mas nesse caso, irmãos, entenda a profundidade desse texto. Como esse texto ele é escandalizante, ele é escandaloso, ele é grosso, ele é rude. Jesus amou um homem, Jesus encontrou um homem, Jesus chamou esse homem para andar com ele. Jesus propôs para ele um destino, Jesus propôs para ele a maior aventura que qualquer ser humano jamais viveu. E esse homem disse algo: não, Jesus, o que você pede é muito duro para mim. Não, Jesus, tem muita coisa para eu fazer ainda. Não, Jesus, agora não, quem sabe depois. Qualquer coisa nós vamos se falando. A gente marca aí um dia.
Qualquer coisa nós se marca de se ver. Esse homem rejeitou um chamado de Jesus. A Bíblia ressalta isso. Porque, meus irmãos, a essência do chamado do Senhor é uma: vem e me segue. Essa é a essência daquilo que Deus está falando, essa é a essência do Evangelho. Todos aqui um dia tiveram ou terão uma experiência com o Senhor, amém? Onde Ele vai lhe perguntar. E essa, irmãos, é a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Vem e me segue. O que tu diz? Vem e me segue. O que você tem para dizer acerca disso? Porque, meus irmãos, não há outro caminho para a fé senão obediência ao Senhor. A resposta do discípulo nunca é somente uma confissão de fé, mas é uma atitude. Nesse caso, irmãos, Jesus não chamou ele: olha, cara, vem me amar. Olha, cara, vem, deixa eu entrar no seu coração. Olha, cara, vem se inspirar em mim. Olha, cara, deixa eu ser o seu referencial moral. Ei, cara, vem e nós vamos aí. Eu vou só entrar no seu coração e está tudo bem. Fica onde você está. Continua fazendo o que você quer. Eu só quero o seu coração. Vem me amar. Vem dançar comigo. Não, irmão. Jesus, ele fala uma coisa para esse homem que é verdade para nós hoje. Ei, vem, pega tudo que é teu, deixa para lá, morre para o teu passado e vem para mim. Porque essa é a essência, irmãos, do discipulado. Chega desse papo: olha, eu só quero o seu coração, eu só quero te fascinar, eu só quero que você se apaixone por mim. Não, irmãos. Discipulado não é levantar um sapato e tirar uma foto, não, irmãos. Discipulado é vida real, é dizer não. Discipulado não é postar uma selfie, dizer no final de semana: olha, a minha vida está no controle do Senhor. Se a sua vida está no controle do Senhor, me perdoe a dureza, mas eu tenho liberdade para isso. Ela vai ter algum fruto. Você vai sair de um lugar e vai para outro. Seja um lugar físico, seja um lugar espiritual, seja uma cadeia mental, seja uma estrutura do seu coração. Mas se Jesus falou com você e você foi Aliança Jovem, você vai sair de um lugar para outro. Você vai sair de um lugar para outro. Porque crente sem testemunha é uma aberração. Não existe. É nem eu falar de uma água seca. É que nem eu falar de descer para cima. Não existe. Crente tem testemunho. E Jesus lhe chama para isso. Ele diz literalmente: sai de um lugar e vem para outro. Um grande mártir da igreja chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim, que toda a extensão de um chamado do Senhor, ele pode ser resumido em uma frase: vem e me segue. Vem e me segue. E se você não ouviu ainda essa frase, hoje você está ouvindo e você vai sair daqui indesculpável diante do Senhor. Lembrar do Evangelho, irmãos, é lembrar que é Evangelho, por mais que nós sabemos, e nós já sabemos, a minha Aliança Jovem, que todos somos salvos pela graça do Senhor, que todos somos salvos independente de obras de Jesus, deixa muito claro isso nesse texto. Mas, irmãos, há algo a ser feito, há algo para ser conquistado. Esse homem era aquele que todos nós gostaríamos de ter na nossa célula. Esse jovem rico era o discípulo que todo pastor, que todo líder queria ter. Zeloso, rico, homem de Deus, obediente, cumpridor da lei. Mas Jesus, em uma pergunta, lança uma flecha no coração dele. É por isso que eu disse que esse texto não fala de dinheiro, esse texto fala de coração. Jesus sabia o que prendia ele. Jesus sabia qual era o nome do ídolo dele, porque nós temos que chamar as coisas pelo nome correto. Esse homem, da perspectiva do Senhor, entrou na história dele como um idólatra. Não pior do que um que estava num templo se prostrando diante de falsos deuses. Porque, meus irmãos, todas as vezes que eu rejeito o chamado do Senhor e prefiro aquilo que eu quero, eu envergonho o nome do Senhor. Uau! Eu envergonho o Evangelho. Vem, vem. Sempre há um chamado da parte do Senhor, e é assim que Ele opera. Eu posso citar vários outros homens da Bíblia que um dia ouviram o Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Lembra dos profetas, lembra dos patriarcas, lembra dos evangelistas, lembra de Paulo, lembra de Estevão, lembra de Elias, Isaías, lembra de Amós, lembra de Abraão, lembra de Davi. Todos eles, irmãos, todos eles, um dia o Senhor apareceu na frente deles e disse: vai. Um dia o Senhor disse: olha, eu não te quero aqui, eu te quero aqui. Sai dessa estrutura e vem para essa, porque aí é onde eu quero. Mas eu não sei onde essa geração, irmãos, aprendeu que eu posso servir o Senhor sem mudar nada. Não, está tudo bem.
O importante é que o bichinho está indo para a igreja. Não está tudo bem, ele melhorou, foi muito já, ele fumava todo dia, agora ele só fuma dia sim, dia não. Não está tudo bem, ele gostava de moralidade, mas agora é lá uma vez ou outra. Não está tudo bem, ele se prostituía, agora é só no carnaval. Irmãos, não baixe o seu padrão, eu não quero uma geração fraca. Eu cansei de andar com gente que não muda. Claro que Deus te dá uma oportunidade, tudo que Deus faz, Ele faz em processo. Eu estou caminhando com o Senhor há 9 anos, muita coisa mudou, algumas foram automáticas, outras não. Mas irmãos, algo tem que mudar. Essa é a essência do Evangelho. Evangelho sem vem não existe. Evangelho sem sai daí e vai para lá não existe. Sabe? Jesus pergunta. E se Jesus fosse perguntar para você? Se você se colocasse no lugar do homem rico, se no lugar do homem rico fosse o Pedro, fosse o João, fosse o Paulo, fosse a Bruna, fosse a Camila, fosse a Samara, fosse o Silas, o que ele perguntaria para você? Qual é a resposta que você daria? Há algum lugar no seu coração onde o Senhor não é dono? Tem algum recanto no seu coração que Jesus falou, Ele vem, vem. E você falou, não Senhor, tudo menos isso. É só essa parte. Ou depois nós vemos. Meus irmãos, eu não estou argumentando aqui que o Senhor chama todos para a obra dele integralmente. Não chame, graças a Deus por isso. Esse homem errou por um tempo. Esse homem errou por um momento. Um momento que marcou a vida dele. Porque, meus irmãos, o problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro me tem. O problema não é quando eu possuo riquezas, mas quando o meu coração está nelas. O problema não é ter uma faculdade, um trabalho bom, não é eu ser apegado à minha aparência, o problema não é ser eu gostar de estrutura tal, de estrutura Y, o problema não são cadeias humanas, o problema é quando essas cadeias me possuem. É isso que Jesus argumenta. E meus irmãos, quando esse homem encontra Jesus, ele erra totalmente na primeira pergunta dele, ele fala, Jesus, o que eu tenho que fazer de bom? O que eu faço? E Jesus está falando, cara, acorda, ei. Não é a pergunta que você me faz, não é a resposta que eu vou te dar, mas é quem está na tua frente. É Ele. Porque Jesus sabe, irmãos, que não é o que, mas é quem. Muitas vezes nós cantamos uma música e a gente canta ela meio errado. Porque João 6,68 não pergunta para onde eu irei. João 6,68 pergunta para quem eu irei. Para quem nós iremos? Porque o nosso coração, se ele não estiver na pessoa de Jesus, ele estará em outras pessoas. A comparação, a vaidade, coisas boas, o empreendedorismo, os gurus desse mundo. Jesus nos livrou para a liberdade, irmãos, nós não podemos esquecer isso. Jesus não criou para esse homem uma doutrina, Jesus não explicou um argumento teológico, Jesus não chegou para esse homem e fala que abre aí tua palavra, não. Jesus mostrou uma pessoa, a pessoa dele, um novo modo de se viver. E é isso que Deus faz, é isso que Ele quer de nós. Sabe? A gente estava falando esses dias aqui sobre perdas. Todos nós, irmãos, que estamos por aqui, tivemos que abdicar coisas para estar onde nós estamos. Não que tenhamos muita coisa, irmãos, mas todo homem de Deus é marcado por perdas por amor ao Senhor. Todo homem de Deus tem um antes de Cristo e um depois de Cristo na história dele. Todo homem de Deus tem marcas, porque, meus irmãos, é incoerente. Eu não entendo uma geração que fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a largar tudo pelo Senhor, agora é só eu e você. Mas, irmãos, conquistou o quê? Eu deixo tudo, mas não tem nada, irmãos. Como é que vai deixar tudo se não tem nada? Como é que não conquistou nada? Obediência que não dói, obediência que não custa, não é obediência. É obedecer porque quer. É fácil obedecer quando eu não tenho vontade. Quando eu tenho vontade de obedecer. É fácil obedecer em coisas que me beneficiam imediatamente. É fácil eu vir para o culto quando eu estou com vontade, amém? É fácil eu pregar quando a minha vida está bombando. É fácil eu fazer uma célula quando a gente está animado. Ora, dá um graça e paz já que se quebra ali. Canta um louvor, não importa qual seja, a caixinha de som, está calor, mas a presença vem. Mas, irmãos, e aí quando não está? Eu quero protestar em nome de Jesus com uma geração de um cristianismo epitelial, é na pele, é o que eu sinto, é o que eu quero, irmãos. Uma coisa que diferencia homens e meninos é que homens não fazem só o que querem, fazem o que tem que ser feito por amor ao Senhor.
Como eu falei no começo, eu decido o que eu faço por amor ao Senhor e decido não fazer por amor a Ele, porque Ele é o meu referencial. E em nome de Jesus, a Aliança Jovem, comece a lembrar daquilo que Jesus já lhe pediu e já lhe falou. Eu tenho promessas no meu coração, eu costumo brincar, eu carrego todos os sonhos do mundo comigo. Tenho promessas no meu coração e não me pergunte como vão ser cumpridas, porque eu não sei. Às vezes o cão quer que a gente descreia, quer que a gente duvide. Mas irmãos, lembre daquilo que o Senhor falou para você quando Ele te chamou. Lembre daquilo que você sabe no seu coração, porque eu creio. A maioria de nós já caminhou muito tempo com o Senhor para já ter ouvido a voz dEle um dia. O que tem impedido? Se Ele falou, irmão, sabe como é que eu sei, Nakayama, quando Deus fala com alguém? Porque há no coração dele, na atitude dele, algum indício de que aquilo que Deus falou está tentando se concretizar. Porque há alguma atitude de caráter, alguma atitude física, alguma atitude externa que me leva a entender que Deus falou com ele um dia. Sabe, Deus quer levar a nossa igreja, Deus quer nos levar para um nível maior, amém? Tanto espiritual quanto físico. Mas irmãos, enquanto não levarmos isso a sério, só há um remédio, é crer no discipulado do Senhor, uma vida vivida por Ele. Não é, irmãos, eu colocar um padrão inalcançável, mas eu colocar um padrão que está escrito na palavra do Senhor. Uma vida que eu vivo por amor a Ele, uma vida que eu escolho por amor a Ele, uma vida que eu desejo por amor a Ele, uma vida que eu faço por amor a Ele, e Ele vira o meu referencial. Uma vida onde eu deixo de contar as minhas moedinhas de obediência, falando, Senhor, será? Onde eu coloco tudo no débito automático, Senhor, a conta está paga. Se o Senhor vai, eu vou. Se o Senhor quer que eu fique, eu fico. Se o Senhor me quer nessa empresa, eu fico. Se o Senhor não quer, eu fico. Se o Senhor quer que eu vá para a rua, eu vou. Se o Senhor quiser que eu vá para outra nação, eu vou. Mas eu quero estar alinhado. E meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo quer implantar temor na igreja dele nesses dias. Porque, meus irmãos, essa história do homem rico me leva a uma coisa que eu tive medo na Nakayama hoje. Eu tive medo. Esse homem vivia uma perfeita fraude. Uma perfeita fraude. Religioso por fora, um jovem rico, bem visto, bem aceito, elogiado, amado, como talvez muitos de nós. Um jovem que provavelmente me enganaria, um jovem que eu daria uma célula para ele, um jovem que eu botaria para abrir o culto para mim. Mas esse jovem vivia uma verdadeira face. Porque no momento decisivo, na pergunta mais importante da vida dele, no momento de ápice da vida dele, ele disse não para a única pergunta que ele não poderia ter errado. Ele disse não para o Senhor. Meus irmãos, não se trata de motivação, não se trata de encorajamento, não se trata de pegar o código correto, não se trata de fazer propósitos, mas se trata de olhar para o Senhor de forma séria e falar, Senhor, essa vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Aliás, jovem, quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? O que você tem se alimentado por aí? Homens que temem ao Senhor, homens que ouvem ao Senhor, homens que dependem do Senhor, homens que têm gastado a sua vida para pregar a palavra do Senhor, ou qualquer pessoa que apareça por aí. Lembre de quem está de pé. Nosso referencial não é quem caiu, nosso referencial é quem está de pé. Semana após semana, nesse púlpito, Aliança Jovem, Aliança Teen, domingo, quarta-feira, tem sido pregado vida. E é de graça, amém? E é de graça, e tem ar-condicionado, e é bom o clima. Mas nós muitas vezes estamos correndo atrás do vento, falando, olha, tem um novo curso aí, tem um novo guru ali, esse agora vai, agora a minha vida rompe, agora a minha vida rompe, agora eu vou conquistar, agora eu vou empreender, agora eu vou viver, agora eu vou voar, agora eu vou pegar as chaves. Meus irmãos, enquanto a chave está aqui, o código está aqui, ele não é uma letra, ele não é uma cifra, ele não é um password, ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, você pode aplaudir o Senhor. Meus irmãos, a fé só existe na obediência, e só creu um dia quem obedeceu. Sabe como é que eu avalio fé? Não pelo que eu digo, mas por aquilo que eu faço. Porque dizer, irmão, se você treinar um papagaio, ele vai dizer. Se você amestrar um papagaio, ele vai dar glória a Deus e aleluia no culto. Mas fé, irmãos, não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Fé, a fé que está no meu coração, se ela não escoar nos meus membros, ela não é fé. Se a fé que está no meu coração não abrir a minha língua, não abrir minha boca para falar do Senhor, não é fé.
Então Jesus, ele um dia chamou um homem. Jesus chamou um homem. Jesus um dia falou com um homem. E esse homem rejeitou. Só crê de verdade quem obedece. Só creu verdadeiramente quem é obediente. Só creu um dia quem obedece ao Senhor. Esse homem procurava respostas para os seus anseios. E na verdade, irmãos, ele já sabia a resposta. Ele já sabia o que era. Ele chega para Jesus com uma pergunta que ele já sabe a resposta. Ah, Senhor, mas eu já faço. Ah, Senhor, mas eu já vivo. Ah, Senhor, mas eu já sei. Ah, Senhor, mas eu já conheço. Ah, Senhor, mas eu já preguei, mas eu já vivi, eu já trabalhei no encontro, eu já ministrei, eu já curei, eu já preguei, eu já evangelizei. Mas Jesus sabia, irmãos, e para cada um de nós ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. A resposta não foi argumento nenhum. A resposta não foi um tratado teológico. A resposta não foi um livro escrito. A resposta foi: olha para mim. Eu sou a resposta. Jesus falou para esse homem. É por isso que nós precisamos mergulhar e entender que o discipulado, ele é o caminho mais importante da vida de um homem. Deixa eu te falar uma coisa muito legal nessa noite. Jesus te chama para morrer. Ele quer a sua morte. Ele quer a morte dos seus planos para você. Ele quer a morte dos seus sonhos para você. Ele quer a morte da sua vida para você. Amém. Glória a Deus se for bom. Glória a Deus se for no escritório. Glória a Deus se for num consultório bacana com ar-condicionado. Mas glória a Deus se for no campo missionário. Glória a Deus se for para pregar nas praças. Glória a Deus se for para ir para uma aldeia. Glória a Deus se for para ir para a África. Glória a Deus se for para viver uma vida simples numa igreja que vai ter 100 membros para o resto da vida. Mas se for o plano dele, meus irmãos, diga sim. Sabe, diga sim, porque há um propósito no Senhor maior do que a minha vida, do que a sua vida. Quando se trata de olhar para o Senhor, não há argumentos, assim ou não, há obediência ou há rebeldia e ponto final. Ah, Jesus, mas o Senhor não entende, né? O Senhor sabe como é que é. Jesus sabe. Essa é uma grande resposta. Sabe qual o problema? É que Jesus conhece a gente. Sabe qual o problema? É que Jesus sabe o que se passa no nosso coração. E diante dele não tem máscara. Eu estava com saudade de ouvir criança gritando no culto. É maravilhoso, eu gosto. Diante de Jesus não tem você, mas Jesus sabe como é que é, né? Porque eu tenho um menino pequeno, né? O Senhor sabe que se eu sair daqui, não vou conseguir pagar as contas. Senhor, o Senhor sabe, né? Porque eu gosto muito daquele cara. E se eu não casar com ele, eu não vou arrumar outro melhor do que ele. Ah, Jesus, o Senhor sabe como é que é, né? Mas esse emprego é tão bom, que se eu deixar ele, quem garante, meus irmãos, quem garante o seu futuro é o Senhor, o seu sucesso é Ele. O seu sucesso é medido pela fidelidade ao propósito dEle. Isso é sucesso no final das contas, porque, meus irmãos, sinceramente, a gente analisando de fora, nenhum de nós gostaria de ver a perspectiva desse homem, rico, perdido, rico, condenado, rico que não viveu tudo que o Senhor tinha para ele, rico e só rico. Esse texto não fala de dinheiro, irmãos, mais uma vez eu digo, fala de coração. Fala daquilo que nos prende no Senhor. Com Deus é assim, não tem meio termo, não tem mais, não tem porém. Ou obedeço ou não obedeço, não há quase no reino de Deus. Quase santo, quase pastor, quase que eu cumpri, quase que eu venci, quase que eu consegui, quase que eu fui para o céu. Não existe isso, irmãos. Um autor cristão muito famoso, C.S. Lewis, ele escreve assim, que no final dos tempos só vai existir duas classes de homens. Aqueles que olharam para o Senhor e disseram: Senhor, que a tua vontade seja feita. E aqueles que um dia o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: olha, que a tua vontade seja feita. No final dos tempos, irmãos, ou eu obedeço ou não, ou eu obedeço o chamado, ou o chamado vai me destruir. Ou eu sou sal da terra para salgar, ou eu sou sal para ser pisado pelos homens. Esse é o peso do discipulado com o Senhor. Esse é o peso da palavra de Deus. E em nome de Jesus, meus irmãos, aumente o seu padrão. Eleve o seu padrão com o Senhor. O seu padrão não são seus amigos, amém? O seu padrão não é a galera da sua faculdade, amém? O seu padrão não é o YouTube, não é o TikTok, não é o Instagram. O seu padrão é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra é dele. A sua fama é dita por Ele. Aquilo que é relevância na sua vida é dito por Ele. Esqueça essa porcaria de seguidores. Esqueça essa porcaria de ter pessoas sendo relevantes. Esqueça querer ser sua cara num banner da internet. Esqueça querer ser famoso, irmão. Se vier, amém, a consequência é bom. É bom.
Mas, irmãos, há um chamado mais precioso da parte do Senhor para ser vivido por nós. Há um chamado mais precioso, é alegrar o coração do nosso amado. É olhar para Ele e dizer um dia: ei, Nakayama, seja bem-vindo ao reino do meu Pai que foi preparado para o Senhor. Ei, Ana Beatriz, serva boa e fiel. É isso que nós precisamos almejar. É essa palavra de encorajamento, é esse código que precisamos pegar. Alegrar o coração do nosso Senhor. E é isso que Jesus espera de nós. Sabe, mas eu falo de morrer, mas creia, nesse ato de morrer é algo glorioso. Eu morro para que eu tenha vida. Eu morro para mim mesmo, para encontrar minha verdadeira vida. Eu morro para mim mesmo. E mesmo que haja dor, e mesmo que haja renúncia, e mesmo que haja desconforto, a vida só vale a pena ser vivida para Ele, irmãos. É por Ele. Isso é evangelho, viver por Ele. Evangelho não é levantar a mão num apelo. Isso é invenção nossa. Evangelho não é ir para um culto e chapar. Sabe o que é mais importante que o culto de domingo, irmãos? Amanhã da segunda-feira. É ela que vai mostrar se a sua liturgia ela é correta. Não é culto de domingo, é amanhã de segunda-feira. Não é o que eu faço na casa do Senhor. Mas se os outros lugares que eu vivo eu trato como se ali a casa do Senhor fosse. Vamos lá, irmãos. Aumente seu padrão, em nome de Jesus. E essa semana eu fui atropelado por um texto. A gente está fazendo um propósito de leitura bíblica. E eu li Romanos 2:24, e lá a palavra do Senhor fala assim: e por isso, como está escrito, por causa de vós o nome do Senhor é envergonhado entre os gentios. Eu falei: ai de mim, Senhor, doeu. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que eu digo não para o Senhor, eu envergonho o nome dele. Sabe o que é ter vergonha do Evangelho? Não é ter vergonha de levar uma Bíblia para o culto, não, irmãos. Eu já fui assim. Sabe o que é ter vergonha do Evangelho, irmãos? Não é se envergonhar de se expressar na casa do Senhor, levantar suas mãos, gritar, chorar, berrar. Ter vergonha do Evangelho é quando eu me intimido diante dos padrões do mundo e prefiro eles do que o padrão do meu Deus. E todas as vezes que eu corro de Deus e não para Deus, eu saboto a minha vida. Todas as vezes que eu corro de Deus e não para Ele, eu atraso a agenda dEle na minha vida e atraso a agenda dEle que Ele quer fazer através da minha vida para outras pessoas. Isso foi algo extraordinário na minha vida quando eu entendi que o meu pecado não diz respeito a mim, diz respeito a pessoas e estruturas que eu ainda nem conheço e que um dia eu viverei. O meu pecado diz respeito ao meu chamado naquela cidade que Deus sabe onde vai ser. O meu chamado não diz respeito somente à minha pessoa, mas diz respeito à minha esposa, aos filhos que eu não tenho, à nova aliança ágape, diz respeito à cidade de Imperatriz, porque eu sou pastor dessa cidade, irmãos. A Bíblia ela nunca trata com um povo menor do que uma cidade. A carta de Paulo escrita a Roma, a carta de Paulo escrita a Filipos, a carta de Paulo escrita a Éfeso, a carta de Paulo escrita a Colossos. O meu pecado, irmãos, não diz só respeito a mim. Billy Graham, depois de Jesus, um homem, e depois do meu pastor Raimundo Nonato, um homem que eu miro ser. Billy Graham escreveu assim: é fácil seguir Jesus quando o nosso mundo está seguro e confortável, mas quando o mundo se despedaça, somente uma fé segura nos sustentará. Meus irmãos, o Evangelho é poder de Deus, amém? É poder fluindo em nós e através de nós. E eu me propus diante do Senhor apresentar para Ele uma geração madura, apresentar para Ele uma igreja madura, uma igreja que ama mais Ele do que qualquer coisa que Ele possa dar, uma igreja que continua assim, fazendo campanha, pedindo, orando, vai para o monte, quer, deseja, mas uma igreja que fala assim: uau, Senhor, eu quero tudo isso, mas sabe o que eu quero mais? É ter o Senhor. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero faculdade, eu quero dinheiro, eu quero emprego bom, mas sabe o que eu quero mais, Senhor? É ter o Senhor perto de mim. Lembre daquilo que você já disse para o Senhor um dia. O Senhor me fala de votos essa noite. Lembre de votos. Por que esse voto foi rasgado, irmão? Por que esse voto com o Senhor foi rasgado, irmão, um dia? Por que esse voto que você fez com o Senhor foi colocado numa gaveta um dia? O Senhor é Deus de restauração, amém? Sabe? E aquele homem foi só conhecido como homem rico. Morreu, a vida dele passou, como toda a nossa vida vai passar, 70, 80, o que passar disso é bônus, é sorte. E a vida dele passou, e ele viveu uma vida toda conhecido por um homem,
simplesmente um homem rico, simplesmente aquele que tinha riquezas, sabe? Há um segredo, irmãos. Há um segredo. Aonde esse homem foi contada a história dele, ele vai lembrar, olha, teve um homem tal que foi besta. Um homem que vacilou, um homem que disse não para o Senhor. Mas sabe, eu sei o segredo disso. Eu acredito que o segredo está nos olhos de Jesus, irmãos. Está nos olhos dele. Está no fato de olhar para ele. Porque, ei, a palavra não muda. Ei, o tempo vai passar, o mundo vai mudar. Mas há um chamado do Senhor que continua. Salmo 34, ei, provai e vede que o Senhor é bom. Provem, vejam, experimentam. Deus não é algo que eu observo. Deus é algo que eu provo. Deus não é um ser que eu vou dissecar e analisar. Deus é para ser provado. E Ele provou isso para nós, derramando o Espírito dEle sobre nossa carne. Deus é para ser provado, aliança jovem. Sabe? Foram os olhos do Senhor que atraíram Pedro. E foram os olhos do Senhor que restauraram Pedro mesmo quando ele pecou. Eu não sei, eu não consigo explicar e com palavras não dá, mas há algo, como a gente costuma cantar, revela-me o que há nos seus olhos. Tem uma música que eu gosto muito que fala isso. Há algo nos olhos do Senhor, irmãos, e que nenhum pregador do mundo, que nenhuma imposição de mãos, que nenhum livro, que nenhuma faculdade teológica pode lhe dar, que é uma experiência verdadeira com Jesus Cristo de Nazaré. É esse o nosso alvo, é isso que nós precisamos buscar. Mais do que nunca, irmãos, o mundo está sendo dividido. E há uma divisão que tem acontecido daqueles que têm uma experiência com o Senhor, uma história com Ele para contar, e aqueles que conhecem o Senhor de ouvir falar. Sabe, o Nakayama estava pregando no culto da Aliança Team, eu vim ali, vim orar hoje para interceder pelo culto, e ele falou algo. Você não precisa de ninguém que suba no seu lugar. Suba você. Não é o pastor Nonato, não é o pastor Joane, não é o pastor Márcio, não é a pastora Fátima que tem que ir no seu lugar para a presença do Senhor. Há um lugar ali que é só seu. Amém? Há um lugar ali que é só seu. Sabe, porque vamos tentar imaginar isso essa noite. Meus irmãos, quando você olha nos olhos de Jesus, e se você olhou nos olhos dele um dia, eu digo, você está lascado. Não tem para onde correr. Se ele falou com você um dia, não tem para onde você correr. Seu destino é dele. Sabe por que enquanto homens têm gastado a sua vida para o Senhor, enquanto homens têm lutado, a gente tem nos levado por baixo, nós temos nos padronizado por baixo pela mediocridade, pela normalidade, não é isso. Enquanto homens têm entregue sua vida, têm sofrido perseguições pelo Evangelho, enquanto há países onde há crentes que não leem a Bíblia porque não tem, há crentes que precisam ler a Bíblia escondido porque há perseguição. Há países, se você foi, não é isso há 10, há 100, há 500 anos atrás, não é hoje, 2020. Se você for pego com a Bíblia, você é preso, você pode ser fuzilado, você vai para um campo de concentração. Enquanto há países assim, nós simplesmente falando, estou cansado, deu tempo hoje não, amanhã eu oro, cansei disso, fazer célula de novo, discipulado de novo, culto de domingo não, estou cansado desse culto, a mesma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Há algo mais profundo para se viver no Senhor. Não nivele o seu padrão por baixo. Não se nivele pelos seus amigos, pelo padrão ou pela cultura. Se nivele pelo Senhor e pelos gigantes de Deus que passaram por esse mundo. Sabe, e eu quero te levar, e toda pregação minha eu gosto de lembrar isso. A menos que eu me recorde todos os dias quem é o Senhor e o que Ele fez por mim, meus irmãos. Se eu não lembrar, eu me perco. Se eu não lembrar, eu esfrio. Se eu não lembrar do que eu já sou no Senhor, eu vim para o Senhor sem ter nada e hoje eu tenho tudo. Eu vim para o Senhor como desconhecido e hoje eu sou bem conhecido. Eu cheguei para o Senhor e Ele me encontrou no monturo e hoje Ele me colocou na mesa dos príncipes. Eu vim para o Senhor como alguém que não tinha nada e hoje eu tenho um futuro. Eu vim para o Senhor sem conhecer Ele e hoje eu tenho uma relação de amizade com meu Deus. Eu vim para o Senhor sem ter um destino e Ele me entregou. Eu vim para o Senhor sem ter amigos e hoje eu tenho. Eu vim para o Senhor sem ter uma casa e hoje eu tenho a melhor casa desse mundo. O que Deus fez por ti, irmão? Que gratidão é essa ao Senhor? Que olhar mesquinho é esse?
Olhe para o Senhor, olhe para Ele, irmãos. Mas eu me agarro à promessa do Senhor, eu me agarro porque Ele tem na minha vida, eu me agarro por aquilo que Ele diz, e eu prefiro continuar crendo. E se seu coração está ardendo, dê um glória a Deus. Acreditar naquilo que Ele me diz, acreditar nos planos que Ele tem para a minha vida. E sabe, não foi fácil, não é fácil. Eu tenho certeza que para o Nakayama e para a Bianca não é fácil. Largar uma cidade, com 2 meninos e pequeno, e vir para um lugar porque ouviu a voz do Senhor. Não é fácil para mim ter largado uma estrutura que para o mundo era bom, era confortável, uma carreira promissora, no escritório legal. Mas um dia minha família não entendeu, nem meus pastores talvez tenham entendido, nem meus amigos entenderam, mas eu sei quem eu ouvi e eu sei o que eu ouvi dele. Que vida, irmãos, que vida é essa longe do Senhor? Ela não vale a pena ser vivida, sabe? Coloca a imagem no telão, irmãos. Eu confessar algo aqui. Esse é o tipo de filme que eu gosto, viu, irmãos? Esse é o meu filme preferido. Rock 4. Capitalismo contra comunismo. Estados Unidos contra a Rússia. Esse é um filme que marca o meu coração de vários jeitos. Mas sabe por que eu me identifico com o Rocky Balboa? Ele é um fracassado, cara. Ele era um fracassado, ele não tinha nada. E encontrou em algo uma identidade. Uau. E ele apanhou mais do que todo mundo. Mas sabe qual era o diferencial do Rocky? Não é porque ele batia muito, é porque ele aguentava muita pancada. O bom dele não é porque ele vencia no primeiro round, mas ele aguentava 15 rounds e cansava o adversário. E tem uma frase dele: deixa o Rocky Balboa ser profeta na sua vida nessa noite, amém? Ele fala assim: talvez eu não possa vencer, talvez a única coisa que eu possa fazer é levar tudo na cara. Mas para eu vencer, ele terá que me matar. E para me matar, ele precisará ter coragem de ficar diante de mim. E para fazer isso, ele deve estar disposto a morrer também. Uau. Diga isso para aquilo que lhe limita. Eu posso não vencer, eu posso morrer, mas eu vou morrer batendo. Eu posso não morrer, eu posso não vencer o adversário, mas ele vai se cansar, porque ele vai cansar de bater em mim e eu vou continuar de pé. Muitas vezes, irmãos, a nossa caminhada cristã não é uma montanha ascendente, mas é vales e montes, e sobe e desce, mas sempre avançando, sempre progredindo. Lembre daquilo que o Senhor lhe falou. Lembre de quem Deus é para você. Deus falou com você um dia. Se Ele falou, irmãos, que o Espírito Santo lhe convença das minhas palavras. Ei, sai. Vende isso e segue Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.